Como é que eu explico, por exemplo, que uma coisa é você pegar o número -3 e elevar ao quadrado. O número -3 ao quadrado. Outra coisa é a simbologia, -3 ao quadrado. Os resultados são diferentes. E aí eu explico, o Procópio até gostou, né? Quando eu botei lá no canal dele, ele se amarrou. Que é uma questão de precedência de operações. Porque o 3 ao quadrado, ela é uma operação de exponenciação, uma operação de terceira espécie. E aí primeiro você tem que resolver ela. E depois você multiplica por -1, que é o menos que está na frente do 3. Então é como se você estivesse multiplicando por -1, mas somente depois de você tratar a operação de exponenciação. Eu não sei. Ao multiplicar por -1, você toma o simétrico. Isso equivale a tomar o simétrico D direto. Eu não sei se está implícito. Não sei se a palavra seria implícito. Seriam situações equivalentes. Tá? Porque eu imagino que quando você coloca o menos na frente do número, menos aparentes mais 3, esse menos está mandando, tome o simétrico daquele que está dentro do parênteses. Não está mandando multiplicar por -1. Agora, se você multiplicar por -1, você vai obter o mesmo resultado. Então, a relação não é bionívoca. É bionívoca, porque o resultado é o mesmo. Você tem o mesmo resultado a partir de ações diferentes. Mas o verbo não é o mesmo. Não é o mesmo verbo. Por exemplo, essa situação do 3 é o simétrico de 3 ao quadrado. É menos 9. Tomar o simétrico é deslocar, por exemplo, você o quadrado do simétrico de 3 é 9. Ok. Entendeu? Ok. Se você pegar, por exemplo, você pode pensar no simétrico e jogar para o outro lado. Agora, a matemática, ela não pode... Reta numérica, 0, 3 aqui, toma o simétrico, pega do outro lado. Tá? A matemática o tempo todo, estamos discutindo lá embaixo que é uma disciplina, não é fácil, eu não considero matemática fácil, eu considero matemática difícil. Até falei por que disso, né? Porque a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade de matemática. Se eu digo que matemática é fácil, eu estou falando que a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade numa coisa fácil. Então eles são imbecis. Euler devia ter dificuldade de matemática. Claro que não no nível elementar, muito pelo contrário. Mas em algum momento ele falou, cara, eu não sei isso aqui. Sim. Só a dificuldade, esse é o ponto. Eu acredito nisso. Dificuldade em matemática todo mundo vai ter, só depende de onde, né? Mas ela é extremamente simples, né? Que a gente estava discutindo até antes de entrar aqui conversando contigo, que a matemática se baseia numa lógica binária. Ou é ou não é. É a coisa mais simples que você pode imaginar. Que é a linguagem lógica. Tá? Verdade. O que não significa que o universo inteiro é explicado por uma lógica binária. Tá? Nem que você pode produzir conhecimento matemático exclusivamente usando uma lógica binária. Tá? Você imaginar, por exemplo, que tudo ou é ou não é. Não, mas isso é um grande erro. Outro dia eu escutei uma pessoa falar isso, que eu bati de frente direto. Falei, não, porque olha só a estupidez. Na minha posição é estupidez. E não era pessoa boba não, tá? Que os preconceitos e o racismo é provocado por uma lógica binária. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. O responsável por isso estava escrito um texto, foi Aristóteles. Pelo amor de Deus, né? Ou você nunca leu Aristóteles, não tem a menor ideia do que está falando. Não faz ideia do que está falando. Tá? Por quê? Quando você cria uma estrutura de lógica binária, você vê onde você pode aplicá-la. Sim. Tá? E isso é direto. As pessoas pensam, por exemplo... Coisa boba em matemática que eu falo, 1 mais 1 dá 2. Em russo eu demoro 252 páginas para provar que 1 mais 1 dá 2, né? 1 mais 1 mais 2 por quê? Mas isso é claro, um abacaxi mais um abacaxi dá 2 abacaxis. Eu falei, presta atenção, eu nunca aprendi a somar abacaxi. Não, mas sempre 1 mais 1 dá 2. Não. É um sistema de crença, por mais que você resista à ideia. Não. Se eu pegar 2 gotas e colocar uma gota mais uma gota, dá uma gota grande. Exatamente. Mas você conserva o volume. Tá legal. Se eu pegar um planeta mais um planeta e juntar, eu não conservo o volume porque a massa vai compactar. Um buraco negro mais um buraco negro. Mas então você conserva a massa. Não. Se eu tiver uma estrutura muito grande, outra estrutura muito grande de massa, juntar, a compactação vai gerar uma estrela, tá? E essa estrela vai emitir luz, que é a conversão de matéria em energia, não conserva a matéria. Então onde é que você vai usar 1 mais 1 dá 2? Em todas as situações que foi permitida. Em álgebra booleana, 1 mais 1 é 1. Não é verdade. Sabe, se você pensar, por exemplo, em transfinitos, por exemplo, tá? Você tem um transfinito mais um transfinito dá o mesmo transfinito. 1 mais 1 dá 1 mesmo. Aleph é 1.
Aleph é zero, mas Aleph é zero da Aleph é zero. Aleph é zero da Aleph é zero. Tá? Onde é que você vai usar isso? Onde puder ser usado. Por sorte nossa, é usado em um monte de lugar. Tá? E a gente pega e traz para cá. E a lógica binária? Também, minha filha. Onde puder ser usado e for razoável, você usa a lógica binária. Onde não puder, não usa. Não usa. Pensa de outra forma. Tá? Se você usar a lógica binária, por exemplo, numa análise histórica, possivelmente você vai cometer erros consideráveis. Ó, esses aqui são os bonzinhos, esses aqui são os mauzinhos. Então nós vamos... Que isso, meu irmão? O maniqueísmo, né? Por que isso? É. Tá? Quem está cometendo erro? Quem está cometendo é você que está pensando dessa forma, cara. Exatamente. Não pode, pô. Não dá para transformar tudo em binário. Não Em tem como. binário. Agora, o poder disso é fantástico. Vídeo, por exemplo, essa gravação, que está sendo feito com material digital, que é baseado numa estrutura de lógica binária. Tá? Você consegue fazer o capeta com a lógica binária hoje. Você está vendo uma televisão nesse momento? Tá legal. Tá vendo o celular? Tá legal. Agradeça a uma lógica binária. Exato. Agradeço a Fourier. Agradeço esse cara, porque isso foi baseado nisso aí, pra gente conseguir transmitir esses valores. Não, e aí tem muita gente que faz, a gente tava falando da inferência, o cara pega a inferência e usa errado. Porque ele infere que tudo vai ser binário. É uma inferência dele, tá errado, pô. Sim. Tá errado. Que é o que eu vejo muito aluno fazendo, por exemplo, com regra de 3. Ele acha que qualquer fenômeno vai ser explicado ou calculado, né, na cabeça dele de matemática com regra de 3. Então, se ele pegar uma questão que, sei lá, um fenômeno exponencial, ele vai ignorar e vai fazer uma regra de 3. Ah, mas aí decorou regra. Aí Ele decorou um regra, inferno, pois é. Porque daí é a questão de regras são importantes. Estou falando, continuo falando como são. Sim, sim. Então, por exemplo, não vou falar que eu fiz isso sempre, que parece que eu sou o grande professor do universo. Preste atenção. Você entra numa sala de aula, já tive, por exemplo, a aula que eu dei que eu sabia que ninguém ia entender. Eu estava num pré-vestibular, você tem que dar isso. Quanto tempo você tem? Tem 2 aulas, tá legal. Já dei PA ou PG em 2 aulas. Divide o quadro no meio, de um lado de PA, do outro lado de PG, pronto, a matéria está dada. Por quê? Porque se cair no vestibular, o nego não vai falar que eu não dei. Exato. Tá? Isso é desonesto? É, mas mantive meu emprego. É o que tem que ser feito, né? Pedagogicamente é desonesto, mas economicamente eu continuo empregado. Agora, se eu dou PA e não tinha dado PA e PG, tinha um tempo de aula para dar, meu irmão, vai ser dado em um tempo de aula. Sim. Uma coisa que você não lembra, óbvio, mas quando eu comecei a dar aula, a gente dividiu uma turma lá em Bangu, num colégio lá em Bangu. Uma turma de primeiro ano do ensino médio. Ah, me lembro do colégio. Então, a gente dividiu uma turma... Não sabia, não. Não, cara, você não vai lembrar. Foi meu primeiro ano dando aula lá, eu era monitor. Eu dava monitoria, aí no ano seguinte eu fui dar matéria. Tinha até uma história do Pi lá que os alunos contavam, que tu tinha acho que um quadro, alguma coisa com as casas de Pi, enfim, era alguma coisa assim. Era um rolo, eu mandei imprimir. Mandou imprimir, não foi? Eu mandei imprimir Pi com as 100 mil casas decimais, mais imprimir. Uma coisa dessa. E enrolei. Que coisa excêntrica, Ledo. Não, eu mandei e enrolei, porque fala pi, quantas casas decimais tem? Eu pegava e desenrolava. Em sala de aula. Porcaria saía da sala de aula. Quem quiser pode decorar, tá aqui. E era você que enrolava? Eu pegava um cabo de vassoura, enrolava como se fosse um pergaminho. Aí eu falava, vou mostrar pra vocês Pi com 100 mil casas. Desenrolava aquela porcaria em sala de aula. E aí eu lembro, cara, não lembro de tudo, óbvio, mas eu lembro que eu dava aula de função. Então provavelmente era matemática 1 e matemática 2, que era dividida, né? Já começa por aí. E aí a gente não trabalhava no mesmo dia. Mas sempre os alunos perguntavam alguma coisa de matemática 2, e aí eu via como é que estava no caderno. Como eu estava começando a dar aula, eu tinha que aprender, né? E aí eu via como é que você fazia, e eu pegava como referência e falei, porra, isso aqui deve funcionar. Se o Ledo tá fazendo. O Ledo tá fazendo. Não, vai com calma, deve funcionar. Continua. Você não vende o que você quer. Quando eu falei, por exemplo, que a questão da FGV do presidente da FGV falar, quero que você ensine matemática e me deixar com o espaço livre, isso aí é coisa rara, bicho. É, muito raro. Eu passei 5 anos da minha vida estudando materiais concretos, ensino de matemática através de materiais concretos. Fiz parte de um grupo chamado G-Rio. Quem era a matriz teórica de vocês? Você lembra? Chegou o livro que vocês usaram? Na época eu não me lembro de livro nenhum. A gente criava material, era o Baldino criava materiais e nos encontrava todos os sábados. Agora, eu não posso entrar num pré-vestibular e falar, gente, eu trouxe aqui blocos lógicos pra gente discutir. Pô, não tem como. Não tem como. Você não dá a sua aula, você dá a aula, tipo, na verdade você não dá nada, você não faz nada que quer, na verdade é esse meio do caminho. É isso. Você vê que querem vender, tem coisas que você vai ter teu dedo, não tem dúvida, mas tem coisa que você tem que fazer
Por exemplo, esse lugar que a gente trabalhava, a gente tinha que seguir uma apostila. Que se você só seguisse a apostila, esquece. Era a mesma coisa que nada, praticamente. E aí você tinha que botar um dedo teu, ou propor algum exercício, propor algum desafio, fazer alguma coisa disso. Então, nesse lance que eu falei que eu via, o que eu aprendi? O que eu percebia, por exemplo? Tinha exercício que ele fazia pra galera, ele passava pros alunos que estava fora da apostila. E eu comecei a perceber o seguinte, falei, cara, se eu ficar preso a essa apostila aqui, a minha aula não vai andar. Tem que ter um meio do caminho. Tem que ter um dedo teu na aula, você tem que conseguir fazer de alguma forma que tenha a tua cara ali. Primeiro que você vai ser identificado, os alunos vão saber que você vai ser diferenciado, né? E segundo que você vai ter o mínimo de qualidade que você exige. Porque senão já era, você não consegue. E assim, não é nem só no curso, na escola também, isso era primeiro ano de ensino médio.